Fala galera, tô trazendo o vídeo aqui sem ser live porque por causa da chuva nós tivemos alguns problemas técnicos aí com a galera que quer participar. Aqui também tá oscilando demais. Acho que no BH é foda, choveu pra caramba aqui, região oeste aqui de BH. Então vou falar rapidamente do jogo aí só pra gente registrar o comentário. E é bom falar porque vi muita gente pegando pesado em algumas críticas. E assim, realmente deixa um pouco a gente puto por conta de como que o Galo levou os gols do Atlético Paranaense. Porque foi em jogadas que a gente já viu acontecer nesses últimos rodadas, não nessas últimas duas que o Galo ganhou, mas que o Galo vinha mal, que é um time que estava jogando com um bloco médio baixo ali, às vezes mais médio do que baixo, mas aproveitando os espaços que o Atlético deixava na transição defensiva. A transição defensiva foi sendo um dos principais problemas do Atlético, e assim, recorrente, e ainda com os desfalques, né? Então a gente tem que pegar os desfalques. Eu vou falar aqui rapidamente dos desfalques no final. Mas assim, os gols do Atlético Paranaense saindo daquele que o Galo vinha tomando vários gols na temporada. Os volantes bem adiantados para ajudar no momento ofensivo. Na hora que o time adversário faz a transição ofensiva deles, que a gente tem que equilibrar a nossa transição defensiva, pressionando o adversário e tomando a bola lá na frente, falta essa intensidade, falta esses jogadores que peguem mais lá na frente. Então o time sai mais livre. Em consequência disso, os zagueiros ficam, às vezes, 1 contra 1, ou 3 contra 3, 2 contra 2. E acaba que, também contando com os zagueiros, por exemplo, hoje a gente teve o Bueno e o Igor Rabelo, que não são zagueiros assim. O Igor Rabelo até que vinha bem, mas é um cara que falha muito e tem uma dificuldade na pressão ali defensiva, na hora do 1 contra 1, principalmente quando o jogador está mais distante dele. Então, assim, os gols saíram exatamente nessa jogada do Atlético Paranaense. Os dois gols foram a mesma coisa. E falando rapidamente sobre os desfalques, sobre o surto de Covid, é difícil, cara, porque muito jogador ali jogou pensando no próximo teste. Eu tenho certeza que vários jogadores ali pensaram no próximo teste. Porque teve o primeiro teste depois do jogo contra o Corinthians. Já teve alguns casos, e nesse mesmo momento, vários jogadores já sabiam que poderiam ter tido também contato com as pessoas e ter contraído o Covid. E foi o que aconteceu, fizeram outro exame e deu o Covid também. Então pode ser que mais jogadores deem. E assim, querendo ou não, o cara pensa em contato que ele teve com a família, com outras pessoas. Então isso pesa no psicológico. É um time novo, já que não tem um time experiente para ter esse psicológico mais equilibrado. Então isso afeta muito. É justificável algumas desconcentrações, apesar dessas falhas que eu falei taticamente, tecnicamente, que é coisa recorrente. Também teve falha psicológica, ali, a questão da concentração, de concentrar no que tinha que fazer. Aí eu não acho que teve culpa de Zago, não acho que teve culpa de. Acontece, tipo assim, a gente está nesse tempo de pandemia, a gente está sujeito a isso. O futebol começou, não optou por fazer alguns protocolos mais de segurança. O Atlético fez um protocolo de segurança a mais do que a CBF pede. Tô aqui com a escalação aqui do jogo para a gente ver um pouco dos desfalques. Tá até meio bagunçado ali, com o Marrone tá mais atrás. Mas o Galo jogou de Everson, o Thalisson, que foi um menino da base que entrou. E foi, para mim, um ponto positivo. Teve algumas falhas, nervosismos, que é claro que vai ter, porque a iniciação do jogador profissional, mas recuperou boas bolas, teve uma boa recuperação quando errou também, um cara forte, físico bom. Então, assim, gostei da atuação do Thales, apesar de tudo. Bueno não mostrou por que veio. Assim, eu não consigo ver como que isso, como que o Bueno veio para o Atlético. Quem que deu o aval, quem que foi lá e buscou, se foi o São Paulo, porque todo mundo fala que é o São Paulo que pediu todo mundo, mas eu sei que não foi. Tem vários jogadores aí que todo mundo fala que foi o São Paulo que pediu e não foi. E teve questão de diretoria anterior, teve questão do Matos também, de falar assim, ó, São Paulo, achamos esse jogador com essa característica, você aceita e tal, e teve essa conversa, mas não sei se foi esse caso do Bueno, tô assim, só falando por alto, mas o Bueno, zagueiro muito duro, cintura dura, aquele famoso zagueiro de cintura dura. Teve uma falha bizonha no meio-campo, saindo jogando, um cara que teoricamente é bom com os pés. Assim, vamos penar um pouco com o Bueno na zaga, infelizmente. E o Rabelo vinha bem, e hoje não foi tão bem também, mas também jogando todo desprotegido, igual eu falei, os dois gols. Foi muito mais pela cobertura dos volantes ali, dos jogadores meio-campistas que tinham que ter recomposto ou atacado lá na frente para não acontecer o contra-ataque igual aconteceu.
Mas também não foi muito bem, apesar de ter a melhor nota do Atlético no SofaScore, Igor Rabelo, muitas jogadas em cima dele. Não diria que ele jogou mal, mas também não foi bem como nas outras partidas, mas totalmente justificável, como eu falei. O Arana tentou muito, finalizou bem, teve o trabalho para o Santos, que, de novo, Santos sempre bem contra o Atlético. Marrone tentou também, mas faltou um pouco mais de qualidade na finalização. Jair muito mal hoje. Jair, aqui tá meio bagunçado, tá como um Marrone jogado do lado do Jair, mas não foi. O Jair jogou soberano ali na frente da zaga. Então, assim, o Jair muito mal. Eu voltei aqui. O Jair muito mal. Jair desconcentrado. Claramente fora do ritmo da partida. Lento, perdendo bolas à toa. Então, assim, caiu Jair também nessas últimas rodadas. Assim como o Natan, que não tá aqui porque entrou no segundo tempo também, caiu muito, muito desaparecido. O jogador que tá se mostrando muito burocrático. Não buscando sair de situações, às vezes só tocando de lado, tocando para trás. Ele vinha muito bem como um infiltrador, ou seja, ele está mostrando que sem essa jogada de infiltração, ele às vezes não pode contribuir com nada. E isso é perigoso, porque o cara tem que ser versátil, principalmente o meio-campista no time do São Paulo. Às vezes, até por isso, ele começou na reserva. O Johan, eu não preciso nem falar aqui, né? O Johan, pelo amor de Deus. Se eu começar a falar aqui, eu vou ficar muito nervoso. Apesar das ideias que o Johan tem, assim, de passe, às vezes você até um pouco interessante, mas complicado demais tomar de decisão depois, em alguns momentos. Questão física, o cara dá um drible, já perde no corpo facilmente por qualquer jogador, tira o Johan da jogada com o corpo facilmente. O Johan teve a pior nota do Atlético no SofaScore. O Zaratio apagado, menino novo, chegou agora, tem potencial. Numa situação dessa que ele tinha que ser o cara mais criativo, o meio-campista mais criativo do time. Numa situação dessa, com o time, várias peças ruins, assim, mal no jogo, mal fisicamente e tal. Não acho que foi culpa nem nada dele, apagado, mas não vou cornetar, não vou falar nada disso, porque eu acho que tem potencial e pode render lá na frente. E o Sacha, muito sumido também. O Sacha poderia ter feito algumas jogadas, ele teve postes de bola importantes no ataque, que ele não conseguiu tomar a decisão correta. Teve algumas oportunidades ali de tomar outras decisões, talvez gerar mais pedido de gol para o Atlético, mas que também, muito apagado no jogo de hoje, o Sacha não vem bem também nessas últimas rodadas. O Keno tentou. O Keno, você vê que aquela questão que eu falei do psicológico de jogador mais novo, que afeta mais, o Keno no final do jogo, quando já estava praticamente todo mundo entregue, era um momento que o Keno estava tentando mais. Então, um cara que até naquela fase que ele estava mal no início da competição, é um cara que tentava sempre, é um cara que não deixa o psicológico dele a cair, ele sabe das nuances, é um cara experiente, ele sabe que as partidas têm altos e baixos, que as fases do jogador têm altos e baixos. Então, assim, você vê que no final da partida ele estava tentando mais, apesar de não estar finalizando bem, e o Santos também está muito bem posicionado nas finalizações. O Keno tentou ali no final, mas também estava meio que sozinho aí nessa situação. Então, assim, peguei um apanhado geral que não queria falar, tipo assim, dos que entraram também, que entraram há pouco tempo, numa situação que já estava perdendo 2-0, atrapalha qualquer atuação, qualquer coisa, assim, o cara não vai mudar o jogo, ainda mais nessa situação. Então, só para fazer esse comentário, para mim, o fator principal não foi erro, eu compreendei da transição defensiva, mas para mim o fator principal é a questão do Covid, do psicológico dos jogadores, é um time novo, e não só um time novo, às vezes poderia ser um time novo com uma capacidade psicológica, uma capacidade anímica de lidar com situações melhor. Mas a gente vê nessas rodadas para trás, principalmente nessa oscilação do Atlético, que não são jogadores novos e com essa capacidade. Você vê assim, muitos momentos de desconcentração nessas partidas anteriores que já levavam a gente a observar que não seria uma situação fácil de resolver. Você vê a diferença para o Palmeiras, por exemplo, também teve vários casos de Covid, só que hoje teve a média de idade, sei lá, de 27, 28 anos, os caras experientes, caras bons também, eles têm um elenco um pouco melhor que o nosso, infelizmente. Então, os caras que souberam absorver essa situação do Covid é mais fácil. A gente, como a gente pegou e jogou toda a responsabilidade, teoricamente, em garotos mais novos, que não tem essa coisa psicológica de assumir o jogo e de colocar no peito e falar, vamos enfrentar as dificuldades.
vamos passar por cima do que a gente está pensando lá fora, porque o cara preocupa com a família dele, preocupa com quem que teve contato com o Atlético. Então, assim, é complicado. Para mim, esse foi o principal fator psicológico mesmo. E mais um recado do São Paulo de organizar mais a transição defensiva. Hoje o Zago não teve culpa nenhuma, o time já estava montado, provavelmente foi o São Paulo que escalou. Então, assim, melhorar muito essa transição defensiva, principalmente com os confrontos logo depois na pós-perda, que é aqueles 5 segundos que normalmente o time tem para tomar a bola no campo de ataque. Se passar esses 5 segundos, normalmente a equipe adversária já saiu da pressão. Então, o pessoal que mexe com análise de desempenho fala muito sobre esses 5 segundos. Tem até um KPI, que é um índice de análise, que ele fala sobre o REC 5, que é o número de retomadas de bola até 5 segundos após o adversário ter ela no campo de defesa. Então, acho que o Atlético caiu muito nesse dito REC 5 aí, tá tomando muito pouca bola no campo de ataque depois que a equipe do adversário tem a posse. Então não está retomando a bola fácil e está tomando um contra-ataque e está falhando na transição defensiva muito por causa do que faz lá na frente. Porque se você joga muitos jogadores lá na frente, igual o Jair estava jogando lá na frente hoje, você vai deixar a sua defesa exposta. Se a bola passar do meio campo para frente, sua defesa vai estar totalmente em situação de igualdade numérica ou superioridade numérica do adversário. Então é muito mais fácil do adversário fazer o gol. Então é isso aí. Eu vou deixar esse comentário aqui, vou dar uns cortes aqui para deixar lá no Twitter, ou então vou tentar colocar no YouTube, não sei, mas foi só um comentário rápido aqui para não deixar passar depois esse pós-jogo. Com a da chuva aí, não deu para fazer a live. Mas é isso aí, continua acompanhando o Galera Estatística aí. Vou tentar, se vocês gostarem desse tipo de vídeo assim, comentário pós-jogo, comenta aí pra gente tentar fazer mais também, mesmo quando não tiver live. Beleza? Valeu, galera.